Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, o nosso Papo de Divã de volta. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Bianca Cirilo e é sempre um prazer compartilhar o conhecimento com vocês. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um canal onde eu discuto questões que envolvem orientações em torno da psicologia para que você reflita sobre relacionamentos abusivos, alertas, reposicionamento, uma reflexão que possa de fato ampliar a tua possibilidade de repensar a sua saúde mental, de repensar a necessidade de novas atitudes em torno do seu autocuidado, em torno da sua saúde psicológica. Será que você está ocupando o seu próprio lugar na vida? Essa é a nossa pergunta de hoje. Parece óbvia, parece até um pouco ingênua, absurda. Como assim, Bianca? Ocupando meu lugar na vida? É claro que eu estou. Eu não estou falando de algo óbvio. Esse lugar que as pessoas reconhecem como seu, esse lugar que você naturaliza como seu, um lugar material, um lugar que nas relações sociais já está inferido, todo mundo acredita que você seja dessa forma, ou explícito. Na realidade, nós estamos falando de um lugar que é um lugar que tem a ver com a sua construção enquanto sujeito. Antes mesmo de você nascer, já havia um desejo ou um não desejo em torno da sua vinda. Isso é um lugar. Estar fora de lugar na família é um lugar difícil, um lugar complicado, e esse lugar, muitas vezes, ou na maioria delas, é o que traz pra gente, elucida pra gente por que você se submete a relacionamentos abusivos. Ficar em qualquer lugar, assumir qualquer lugar ou não ter um lugar muito bem reconhecido, faz com que você aceite qualquer coisa. Faz com que você, na realidade, se submeta a qualquer tipo de relacionamento esse onde você recebe nada e oferece muito. Então hoje nós vamos refletir, que lugar psicológico é esse? Quando nós estamos falando, quando eu estou trazendo para vocês essa reflexão, isso gira em torno da seguinte coisa. Quando você passa por um processo de educação familiar, você vem no lugar de filha, de filho, de primo, de mais à frente de mãe, marido, esposa. Esses lugares são lugares que vão sendo construídos em toda a jornada de qualquer pessoa. Você sempre é filha de alguém e pode ou não se tornar esposa, pode ou não se tornar marido. Existem lugares que são lugares fixos. Você, uma vez mãe, você nunca vai deixar de ser mãe do seu filho, pelo menos até a morte. Uma vez filha, você não vai deixar de ser filha da sua mãe. Só que existem lugares que são lugares que podem mudar. O lugar de cônjuge, lugar de irmão não muda. Aquele irmão será sempre seu irmão. O que isso traz de importante para a gente pensar relacionamentos abusivos? Quando você está numa relação abusiva, você está num lugar que eu chamo de lugar invertido. Geralmente, os pacientes que eu atendo, a esmagadora maioria, está num lugar que não é seu. Um lugar invertido é: eu, paciente, assumo o lugar de filha do meu marido, assumo o lugar de mãe do meu marido, assumo o lugar de mãe da minha esposa, troco. Mães narcisistas fazem muito isso, elas trocam de lugar, assumem muitas vezes o lugar de filha das suas filhas e acham que as filhas precisam cuidar delas de uma maneira altamente absurda, tendo compromissos que não lhe competem. A importância disso é, se você não sabe o seu lugar na vida e não ocupa o seu lugar psicológico, que não é só uma condição de filho, pai, mãe, não só isso, é tudo que agrega, todos os princípios e valores que agregam ao seu lugar de potência. Quando nós estamos falando de lugar, é o lugar psicológico único, intransferível. Você nasceu nesse lugar, com essas características. Você não pode ser a irmã do seu marido, não pode no sentido de ser algo que não vai, obviamente,
facilitar a relação, porque se você vira irmã do seu marido, você vai assumindo outras funções que vão prejudicar o seu bem-estar, a sua satisfação psicológica. Muito bem. O que acontece em relações abusivas? Geralmente eu vou partir das mulheres, que é o meu público maior, mas isso pode ser transferido para qualquer outra situação, para homens, para qualquer tipo de relação onde haja ali afeto, intimidade, algum tipo de, enfim, de compromisso, seja por amizade, seja pelo compromisso afetivo amoroso ou compromisso familiar. Vamos pensar, se você assume a posição de mãe do seu marido, a relação fica bastante complicada. Abusadores afetivos, eles têm por hábito, ou melhor, constitui a característica psicológica deles a transferência de responsabilidade. Isso é uma característica fundamental para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Eles não têm responsabilidade afetiva, eles não se colocam. Então a culpa é sempre do outro. Se você assume o lugar de mãe, você vai começar a ter que dar conta de coisas que não competem a você. Esse marido começa a transferir, como eu falei, é um cenário muito comum na clínica que eu atendo, ele começa a transferir a expectativa do tipo, você tem que avisar sobre compromissos que competem a ele, que são compromissos dele, você tem que avisar quando que a fatura do cartão de crédito vai vencer, estou lembrando aqui de um caso clínico, você tem que gerenciar toda a casa como se fosse o quê? Apenas uma pessoa subordinada a ele, você está ali submetida a tudo que ele quer. E isso é perigoso porque no momento em que você está fora do seu lugar, exercendo uma função que não te compete, você não tem tempo para fazer por você. Você está fora, essa autonomia do seu tempo, que é intransferível, você perde, porque alguém está ocupando o seu lugar. Ele te dirigindo, faça isso, faça aquilo, te dando comandos, onde você, na realidade, perde a possibilidade de mudança da sua própria vida. Você não tem gerência do seu tempo. Se você quer tirar a autonomia de alguém, você tira o tempo dela. Na realidade, o narcisista faz isso, ele te ocupa. Quando ele não te ocupa com coisas que são materiais, ele vai te ocupar mentalmente com toda a perturbação que ele traz e você vive extremamente estressada, preocupada com o próximo passo. Isso é uma captura, isso é a captura dessa possibilidade de estar no seu lugar. Então, assim, se você naturaliza, eu tenho que cuidar de tudo. Eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que ela tinha sempre que fazer a mala do marido na viagem. Então, roupas íntimas, escova de dente, meias. E uma vez ela esqueceu uma das peças. Não sei se foi uma peça íntima ou foi uma sunga de praia. E ela, ao esquecer isso, houve um questionamento. Como assim você não trouxe? Então, nem a mãe tem que fazer a mala do filho, dependendo da idade do filho. Já é um filho adulto, ele vai fazer a mala dele, ele vai se organizar, levar o que ele precisa. Então, na realidade, ela ficava nessa posição de uma mãe também equivocada de fazer tudo para o marido, e isso gerava infelicidade. Tem um caso de uma outra paciente que esse eu considerei muito sério, que ela também estava nessa posição invertida, não ocupando seu próprio lugar, onde ela era a provedora da casa, trabalhava assim como o marido, tinha o seu cartão de crédito, mas ela precisava prestar contas do que ela gastava no cartão de crédito. E no momento em que ela refletiu sobre isso, foi a virada de chave, eu lembro desse caso, quando a ficha caiu, ela pensou, por que eu tenho que dar satisfação daquilo que eu mesma gastei com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho? E ela começou a bloquear essas informações. Foi quando o casamento entrou em crise e ela conseguiu finalmente se libertar desse narcisista. Por quê? Porque ela funcionava como se ela estivesse ali, como se ela fosse não só a mãe, né, que tinha que prover tudo, mas também a filha, que tinha que dar satisfação,
daquilo que ela estava fazendo com a vida financeira, como se fosse uma menor de idade, ainda sem autonomia, e quase que pedindo por favor para ele entender, porque ele questionava: por que você gastou com essa bolsa? Por que você gastou tanto de roupa? E ainda tinha que escutar: você deve ter arrumado outro homem, com certeza, você está comprando perfume. Tá... Ou seja, algo extremamente violento, bizarro e absurdo, onde esse ser humano, que é o narcisista, acredita que ele possa o quê? Dirigir você. Mas por que que isso acontece? Quando você está fora do seu lugar na vida, que é o lugar que só você pode ocupar, você fica funcionando como se fosse um coringa. O que é um coringa no jogo? O coringa é importante porque ele pode salvar e eu posso ganhar o jogo. Esse é o perigo, mas o coringa, ele ocupa qualquer lugar. É o perigo de você se achar importante com essa balela, porque é isso que o narcisista faz, porque você ocupa ali. O coringa, ele não tem um lugar que é só dele, ele pode ocupar o lugar de todas as cartas, uma vez havendo falta. E é isso que o narcisista faz com você. Faltou, ele coloca você ali. É conveniente para ele colocar você no lugar que é bom para ele. Se você não sabe qual é a sua posição diante de si, o seu lugar único, exclusivo, potente, porque é no seu lugar potente que você consegue realizar e transformar a sua realidade. Se você está fora desse lugar, se você está assumindo qualquer coisa, se você está naturalizando, qualquer caminho serve para mim, certamente você vai perder o seu tempo, porque o narcisista, ele vai te fagocitar, ele vai capturar todas as suas energias e você vai precisar ficar funcionando como uma atendente. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque eu não sei qual é o meu lugar na vida, então eu vou assumindo aquilo que o outro precisa. E naturalmente você vai perder tempo, porque alguém vai roubar esse tempo. Você não vai ter um tempo para descansar, para se cuidar, porque você vai estar atendendo a necessidade das pessoas. Você vai estar sempre fazendo alguma coisa para o outro. Se você não tem nenhum lugar ou qualquer lugar, você ocupa a posição que é boa para todo mundo, menos para você. Você não consegue dizer não, porque você fica com receio de desagradar, você fica com medo de magoar, porque você não sabe o que fazer com você. Você fica deixando que as pessoas tirem aquilo que é exclusivo, que é o seu lugar na vida. O seu lugar na vida, como eu falei, é intransferível, é único. Então para pensar. Uma vez eu conversando com uma paciente, ela dizia assim: Bianca, eu sou uma pessoa muito simples, para mim qualquer coisa serve, né? Enfim, eu não sou uma pessoa de fazer questão. Isso é muito perigoso. Às vezes a pessoa se vangloria disso como se isso fosse uma virtude. Isso não é uma virtude, porque se você se contenta com qualquer coisa, qualquer caminho serve, você vai receber o pior, porque você não se coloca acreditando que isso é uma forma de status, de ser uma pessoa maleável, uma pessoa simples. Não se trata disso. É uma pessoa que vai, obviamente, ser desrespeitada. Sabe aquela história no trabalho ou numa festa, onde todo mundo organiza uma festa, aí sempre tem um que fala assim: fulano, não precisa falar com fulano não, porque ele sempre aceita qualquer coisa. Pois é, esse é o desrespeitado, porque não se posiciona, não assume o que ele quer. Não, se eu me posicionar, as pessoas vão dizer que eu estou contrariando. Você tem que contrariar. Contrariar faz parte da convivência social. Não é brigar no sentido de arrumar uma confusão, ser uma pessoa intransigente. Contrariar significa você só vai concordar com aquilo que tem a ver com seus princípios, com aquilo que não te agride. Esse é o princípio básico para você sair de uma relação abusiva. Porque o abusador, ele acredita que você tem que fazer por ele o que compete a ele. A transferência de responsabilidade, como eu falei, é aquilo que está no topo de todo o comando nocivo que ele exerce sobre você. Então pare para pensar. O que você precisa fazer hoje para retomar o seu lugar na vida? Muitas vezes isso aparece também como um receio de aceitar uma proposta. Veja bem, você tem um talento, você tem uma habilidade, mas você tem medo de se expor. E aí você não assume aquele talento e aquela habilidade porque você está fora do seu lugar na vida. Mas aquele talento e aquela habilidade vão abrir portas enormes
para que você possa o quê? Para que você possa se expandir, crescer, se desenvolver. Então, se você tem esse receio, o que vai acontecer? Você vai sair do seu lugar. Ah, eu tenho um talento para esse tipo de coisa, mas isso não dá dinheiro, isso não traz reconhecimento. Pois é, mas isso é exatamente a sua força para transformar a sua realidade. Aí você adia, porque fica completamente envolvido ou envolvido com o tempo dos outros, com as necessidades alheias. E aí, se você não assume a sua posição no jogo da vida, alguém vai, com certeza, passar por cima de você. Alguém vai decidir por você. Alguém vai falar assim, ah não, para ela aceita qualquer coisa, ela não sabe decidir nada. Então assim, pare e reflita. O que falta? Pense, ao longo da sua vida, você ficou sendo filha da sua mãe, da sua mãe não, você ficou sendo mãe da sua mãe narcisista, você ficou sendo filha do seu marido, você ficou sendo mãe do seu marido ou da sua esposa. Pare para pensar que lugar você vem ocupando que não é seu e que tem gerado em você muita infelicidade e insatisfação, e busque ajuda para você parar de atender às necessidades alheias como se elas fossem a prioridade e a sua sempre ficar em último lugar. Não estamos dizendo que você não possa ajudar, não é isso. Mas no jogo do abuso, o narcisista não está a fim de te ajudar, ele está a fim de te sugar. E cabe a você refletir que com cada relação existe ali um nível de qualidade, um nível de sinceridade, de honestidade. E relações tóxicas são relações que tiram de você e não oferecem nada. E quando oferecem é sempre com o interesse de que você possa o tempo todo estar retribuindo. Então assuma o seu lugar, pense nas suas limitações, busque ajuda psicológica para que você possa se tornar uma pessoa mais feliz para si mesmo. Ok? Nosso papo de divã fica por aqui. Sempre, como eu digo, é um prazer compartilhar esse conhecimento. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma para abrir luz, para abrir reflexão em torno da necessidade de você recuperar esse lugar na vida, de você recuperar o respeito por você. E se você gostou desse material, compartilhe, envie para os amigos, para pessoas que você acredita que estejam em relações assim e não sabem e possam se beneficiar. Um forte abraço para vocês e até o próximo Papo de Divã.